Olá! Hoje a gente vai mergulhar num pedaço da Bíblia que, olha, sempre me pareceu meio cinematográfico, sabe? E bem misterioso. Êxodo 24, ali pelos versículos 9 a 18. Ah, essa passagem é fantástica, realmente. Né? A gente tem aqui uns recortes, um material chamado vendoadeus.pdf, que ajuda a gente a navegar por ela. A cena é, uau, um grupo escolhido a dedo de líderes de Israel, lá no Monte Sinai, tendo uma experiência divina, assim, de cair o queixo. É verdade. Então, o nosso objetivo aqui é investigar mais a fundo o que foi que aconteceu ali de verdade. O que significou essa visão de Deus e por que, né, uma refeição entrou no meio disso tudo. Que lições será que essa história tão antiga pode trazer pra gente? Ok, vamos lá. A gente está falando de Moisés, Arão, Nadab e Abiú, mais 70 anciões que, segundo o texto, viram o Deus de Israel. Isso por si só já é... Para tudo. É um momento assim de singularidade extrema nos relatos bíblicos. O termo técnico que a gente usa é teofania, né? Uma manifestação visível de Deus. Teofania, certo. Mas a descrição ali em Êxodo 24, versículos 9 e 10, vai além de um conceito. O texto faz questão de dizer, e viram o Deus de Israel. É uma afirmação muito direta, quase desafiadora, eu diria. É forte mesmo. E aí tenta descrever o indescritível, né? Com uma imagem, nossa, poderosa. Debaixo de seus pés havia como que um pavimento de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Tenta imaginar isso. A base sob os pés de Deus como safira pura, límpida como o próprio céu. É uma tentativa humana, claro, de capturar um vislumbre do transcendente. Nossa, essa imagem da safira como o céu é de tirar o fôlego. Mas sabe o que sempre me pega ali? É o versículo 11. Ele, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Isso só quase como se Deus estivesse se segurando. Qual o peso disso nesse contexto todo? Olha, essa é uma frase carregadíssima de significado teológico. Havia uma crença muito forte que aparece em outros lugares da Bíblia, tipo Êxodo 33:20, ninguém pode ver a minha face e viver, de É. que um encontro direto, cara a cara, com a santidade absoluta de Deus seria fatal para nós, seres humanos pecadores. Ah, entendi. O perigo era real. Exatamente. Então, essa frase não estendeu a mão significa que houve ali uma proteção divina de propósito. Eles não foram consumidos, sabe? Não foram feridos. Receberam uma permissão especial, uma graça, assim, extraordinária para testemunhar o que testemunharam e continuar vivos. Uau! E ela acontece logo depois da confirmação da aliança entre Deus e o povo de Israel, o que também é significativo. É difícil até imaginar o que eles sentiram ali, uma mistura de pavor e êxtase, talvez. E aí, logo depois dessa experiência cósmica, dessa visão que devia mudar tudo para eles, o texto continua, quase banalmente. Viram a Deus e comeram e beberam. Confesso que essa parte sempre me deixou meio... Como assim? Depois de ver o chão de safira celestial, a reação é um lanche. O que essa refeição significa ali, naquele lugar, naquela presença. Ah, mas essa refeição está longe de ser um simples lanchinho pós-evento, viu? No universo cultural do Antigo Oriente Médio, compartilhar uma refeição era um ato social e simbólico de primeira grandeza. Um gesto cheio de implicações. Ah, é? Tipo o quê? Primeiro, era uma honra gigantesca ser convidado para comer com alguém importante. Imagina então com a própria divindade. Comer junto não era algo feito de qualquer jeito, sabe? Era um jeito de selar tratados, de oferecer e receber perdão, de fortalecer amizades e, principalmente, de estabelecer um pacto. Um pacto de lealdade, de apoio mútuo. Nossa, era como dizer sem precisar de palavras. Estamos juntos nessa. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Se eu precisar, conto com você. Recusar um convite desses seria uma ofensa gravíssima. Entendi. Então, comer junto era muito mais que matar a fome. Era quase uma linguagem social. Um contrato implícito. Isso valia só para religião ou para acordos entre pessoas também? Não, valia para tudo. Acordos entre tribos, tratados políticos, reconciliações na família.
muitas vezes eram selados com uma refeição compartilhada. Era um sinal visível para todo mundo ver de que as partes estavam em paz e comprometidas uma com a outra. Faz todo sentido agora. E nesse cenário de Êxodo 24, essa refeição funciona exatamente assim. Um banquete para ratificar a aliança. Deus, falando metaforicamente, é o grande anfitrião. Ele acabou de dar os termos da aliança com Israel por meio de Moisés e agora ele convida os representantes do povo para essa refeição íntima. É um selo dessa relação renovada. Um selo. Gostei disso. Ao comerem e beberem na presença daquele que eles viram, eles estavam, na prática, aceitando a aliança, reconhecendo a honra e se comprometendo com tudo o que foi estabelecido. Era um ato de comunhão e de submissão voluntária. Isso muda completamente como a gente lê essa cena. Não é um anticlímax, é o ponto alto da confirmação da aliança. E essa ideia da refeição como comunhão profunda, aceitação, pacto, é fascinante como isso ecoa em outros momentos-chave da Bíblia, né? Totalmente. Se a gente conectar os pontos, sabe? Essa compreensão cultural joga uma luz em passagens que talvez a gente achasse secundárias. Pega o Novo Testamento, por exemplo. As críticas que faziam a Jesus, muitas vezes, eram sobre com quem ele comia. Verdade, os publicanos e pecadores. Exatamente. Em Lucas 5:30, os fariseus e escribas ficam indignados, murmurando para os discípulos: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" A ofensa não era a comida em si, era a companhia. Publicanos eram vistos como traidores, colaboradores do Império Romano. Pecadores era um termo geral para quem a elite religiosa considerava impuro ou moralmente condenável. Era uma barreira social enorme. E Jesus, ao compartilhar a mesa com eles, estava oferecendo aceitação radical, comunhão, implicitamente perdão e restauração. Ele estava, por assim dizer, demolindo barreiras sociais e religiosas com um garfo e uma faca. Era um ato performático de inclusão no reino de Deus, uma coisa muito poderosa. Nossa, é uma perspectiva muito forte sobre o ministério de Jesus. Essa ligação direta entre comer junto e aceitação, sem condições. E, claro, isso leva a gente direto para a instituição da ceia do Senhor, né? Exato. Quando a gente chega na última ceia, lá nas narrativas de Mateus 26, Marcos 14 e Paulo explica em 1 Coríntios 11, a gente vê Jesus pegando elementos de uma refeição da Páscoa, o pão e o vinho, e dando a eles um significado pactual novo e profundo. Isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isso. Assim como a refeição lá no Sinai selou a antiga aliança, a mosaica, a ceia do Senhor, se torna o rito central da nova aliança, que é estabelecida pelo sacrifício dele que estava prestes a acontecer. Mas alguém poderia dizer que o foco principal da ceia é mais lembrar, recordar o sacrifício de Cristo, do que necessariamente ser um pacto como no Sinai. Como você vê essa tensão, se é que ela existe? É um bom ponto. De fato, o aspecto memorial é fortíssimo. Fazer isto em memória de mim. Mas eu acho que não é uma tensão que exclui uma coisa ou outra, sabe? É mais uma riqueza de camadas. A lembrança do sacrifício é a base da nova aliança. A refeição não é só um lembrete passivo. É uma participação ativa na comunhão que essa aliança traz. É uma refeição que celebra o perdão dos pecados que foi possível pelo sacrifício, a salvação e a comunhão íntima e contínua entre os crentes que são, no fundo, pecadores redimidos, como aqueles com quem Jesus comia e o próprio Cristo, e também uns com os outros. O elemento pactual de pertencimento e compromisso mútuo dentro dessa nova comunidade de fé, para mim é inegável, e ecoa diretamente o simbolismo da refeição lá no Sinai. Essa conexão entre a refeição no Sinai e a ceia, vista como ato pactual e de comunhão, enriquece muito a compreensão das duas coisas. Mas a história que começa lá em Êxodo 24 não acaba bem para todo mundo, né? Ela reserva uma virada meio sombria, quase um aviso ali no meio. E envolve duas pessoas que estavam naquele grupo seleto, que viram Deus e participaram daquela refeição única, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão.
Correto. Eles são nomeados ali explicitamente em Êxodo 24.9. Faziam parte daquele círculo íntimo de líderes que subiu o monte. Tiveram um privilégio, assim, extraordinário. Pois é. E o que acontece com eles um tempo depois? A narrativa continua e no livro de Levítico, que fala das leis do culto, da santidade, capítulo 10, versículos 1 e 2, a gente lê algo chocante. Nadab e Abiú, agora servindo como sacerdotes, pegam seus incensários, acendem fogo neles, colocam incenso e oferecem diante do Senhor o que o texto chama de fogo estranho. Fogo estranho. Ou seja, um fogo não autorizado que desrespeitava as instruções que Deus tinha dado para o culto. Algo que Deus não lhes ordenara. A consequência é imediata e terrível. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É uma cena pavorosa. E é curioso que logo depois, no versículo 9, Deus fala para Arão não beber vinho nem bebida forte antes de entrar no tabernáculo. Sim, e o que é fascinante aqui é essa justaposição brutal, né? De um lado, a experiência sublime no Sinai, ver a glória de Deus, participar da refeição da aliança. Do outro, pouco tempo depois, essa transgressão fatal enquanto exerciam suas funções sagradas. É um contraste chocante, totalmente. E essa menção ao álcool logo depois levou muita gente, ao longo dos séculos, a especular se a causa da transgressão não teria sido uma imprudência, uma falta de discernimento por causa da bebida. É uma possibilidade, claro. Mas o material que a gente está analisando aqui foca numa lição mais ampla, e talvez até mais perturbadora, que sai desse contraste. E qual seria essa lição central, segundo essa análise? A conclusão forte do material-fonte é que ter experiências espirituais profundas, mesmo algo tão incrível como ver Deus ou receber grandes privilégios, conhecimento sagrado, posições de honra, nada disso é garantia automática de transformação interior ou de fidelidade depois. Nossa! Nadab e Abiú estiveram na presença divina de um jeito quase inimaginável. Participaram do banquete da aliança, eram sacerdotes consagrados. Se a gente pensar racionalmente, eles deveriam ser os últimos a cometer um ato de desrespeito ou desobediência no culto. E, no entanto, foram eles que falharam de forma tão catastrófica. É uma constatação que incomoda, né? Que a experiência mais elevada não necessariamente te vacina contra uma falha grave. Exatamente. E o material que a gente tem articula isso de forma muito direta, quase como um alerta. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. A experiência, por mais forte que seja, ou o conhecimento por mais profundo, precisam ser internalizados, sabe? Digeridos, transformados em caráter, em obediência contínua, em reverência na prática. Não é automático. De jeito nenhum, o privilégio não te isenta da responsabilidade. Pelo contrário, parece que aumenta. E isso, claro, levanta uma questão importante sobre como nós mesmos respondemos àquilo que a gente recebe, seja conhecimento, experiência ou oportunidade. Então, vamos tentar juntar tudo isso. O que tudo isso significa? Essa nossa conversa sobre Êxodo 24 e suas conexões nos levou por um caminho bem interessante, né? Começamos com aquela teofania quase impossível de conceber no Sinai, onde os líderes de Israel viram Deus e foram, preservados. Milagrosamente. Depois, a gente desvendou o significado profundo da refeição. Não era um detalhe qualquer, mas um ato solene para selar a aliança, para expressar comunhão íntima e firmar um compromisso mútuo com Deus como anfitrião. Exato. Vimos como essa prática antiga de comer junto como sinal de aceitação e pacto ilumina o ministério de Jesus com os marginalizados e também a riqueza da ceia do Senhor como rito da nova aliança. As conexões são fortes. E, por fim, a gente foi confrontada pela história trágica de Nadab e Abiú. Um lembrete meio sombrio, mas poderoso. Ter acesso privilegiado à presença divina ou a experiências espirituais intensas não é um passaporte para a retidão garantida. A responsabilidade pessoal, a necessidade de internalizar e viver a verdade, isso continua intacto. O privilégio não é uma proteção automática contra a falha.
Você resumiu perfeitamente as múltiplas camadas que essa passagem e suas conexões revelam. A gente vê a disposição de Deus em se revelar, em buscar uma comunhão com a gente de maneiras tangíveis, culturalmente significativas. A gente percebe como atos que parecem comuns, como compartilhar uma refeição, podem ter um peso simbólico imenso quando colocados num contexto de aliança, de relacionamento com Deus. E de forma bem sóbria, a gente é lembrado da seriedade desse relacionamento e da responsabilidade que vem junto com o conhecimento e a experiência espiritual. Não é algo para ser levado na brincadeira, né? O material-fonte que a gente usou termina com uma reflexão mais específica, questionando como um certo grupo responde aos privilégios da luz que recebeu. Sim, e a gente pode talvez ampliar essa pergunta final, né? Torná-la mais universal, inspirada por esse contraste chocante entre a visão no Sinai e o destino de Nadab e Abiú. A narrativa toda nos deixa com uma pergunta fundamental, que vale para qualquer pessoa que já teve acesso a um insight importante, a um conhecimento que trouxe clareza, ou uma experiência marcante que pareceu abrir os olhos para algo novo. Uma pergunta para a gente levar? Exato. A provocação que fica no ar é: que tipo de resposta, que tipo de responsabilidade, seja ética, comportamental, nos relacionamentos, acompanha o recebimento dessa luz, desse privilégio, dessa compreensão mais profunda? Como a gente garante que aquilo que sabemos ou que vivenciamos não se torne só uma memória ou um distintivo de honra, mas que se traduza em ações concretas e em transformação de caráter, em fidelidade aos princípios que a gente reconhece como verdadeiros? É uma questão, no fundo, sobre a integridade entre o ver, o saber e o viver. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.